Imagine estar sozinho em casa, sentindo uma presença desconhecida observando você. De repente, você vê uma figura escura, sem rosto, espreitando nas sombras. Essas entidades, conhecidas como Homem-Sombra, têm aparecido em relatos de todo o mundo, deixando um rastro de medo e mistério por onde passam. Apesar de inúmeros relatos e estudos, os Homem-Sombra permanecem um enigma. O que são essas figuras? Uma simples ilusão da mente? Entidades de outra dimensão? Ou algo muito mais sinistro? Essa incerteza perturba quem já teve um encontro com eles, pois a ciência ainda não consegue explicar a natureza desses seres. Nesse vídeo, vamos mergulhar fundo nesse fenômeno, explorar as teorias mais assustadoras e analisar os relatos mais impactantes. Fique até o final para descobrir o que pode estar por trás desses encontros aterrorizantes e o que você pode fazer se um Homem-Sombra cruzar seu caminho. Os Homem-Sombra são figuras envoltas em mistério e medo. Geralmente descritos como entidades escuras e opacas, eles não possuem características faciais discerníveis, o que os torna ainda mais perturbadores. São formas humanoides que parecem ser compostas de uma escuridão densa, como se fossem um recorte na própria realidade. Para alguns, essas figuras se movem rapidamente, quase como se deslizassem pelo ambiente, desaparecendo assim que são percebidas. Já outros relatam encontros mais prolongados e aterrorizantes, onde essas sombras permanecem imóveis, observando em silêncio, criando uma atmosfera de profundo desconforto. O termo Homem-Sombra ganhou popularidade nas últimas décadas, especialmente com o surgimento de fóruns na internet dedicados a discutir fenômenos paranormais. Contudo, essas figuras não são uma invenção moderna. Relatos semelhantes podem ser encontrados em textos antigos, desde mitologias até contos folclóricos em diferentes culturas. Em muitas dessas narrativas, as sombras eram vistas como presságios de morte ou desgraça, ou ainda como espíritos que não encontraram descanso. Seja qual for a origem, o que une essas histórias é o medo primitivo que elas provocam. Seriam os Homem-Sombra apenas um produto do medo coletivo ou algo muito mais sinistro? Os relatos de encontros com o Homem-Sombra são inúmeros e vêm de todas as partes do mundo. Cada história é única, mas todas compartilham um elemento em comum: o medo intenso que essas entidades provocam. Vamos mergulhar em alguns dos casos mais famosos e perturbadores. Uma noite, no subúrbio de Dallas, Texas, uma mulher acordou subitamente com uma sensação avassaladora de terror. Ao abrir os olhos, ela viu uma figura escura parada ao lado de sua cama. Era uma sombra alta e indistinta, sem rosto ou traços, apenas uma silhueta envolta em escuridão. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou. O ser simplesmente permaneceu lá, observando-a, como se estivesse absorvendo seu pavor, antes de desaparecer na escuridão do quarto, deixando-a paralisada pelo medo. Em Londres, um homem enfrentou um encontro ainda mais enigmático. Ele vivia sozinho. Após um longo e estressante dia de trabalho, começou a notar uma presença estranha em sua casa. À noite, enquanto assistia à TV, ele sentiu que não estava sozinho. Olhando em direção à porta da sala, viu uma figura sombria parada ali, imóvel. O Homem-Sombra o observava, e embora não tivesse rosto, o homem sentiu claramente que estava sendo vigiado. A tensão era insuportável. Ele se levantou abruptamente para apagar a TV, e, no momento em que a sala ficou escura, a figura desapareceu. Esses casos são apenas a ponta do iceberg. Relatos similares foram registrados em várias culturas e épocas. No Japão, por exemplo, os Homem-Sombra são conhecidos como Kurobozu, figuras negras que aparecem nas casas de pessoas que sofrem de intenso estresse ou tristeza. No Brasil, algumas lendas indígenas falam sobre entidades da floresta que se manifestam como sombras para aqueles que desrespeitam a natureza. Esses relatos mostram que, independentemente da cultura ou do período histórico, o fenômeno dos Homem-Sombra parece ser universal, o que nos leva a questionar sua verdadeira natureza.
A ciência tem suas próprias explicações para o fenômeno dos homens-sombra, embora nenhuma seja completamente satisfatória para aqueles que já tiveram experiências com essas entidades. Uma das explicações mais aceitas é a da paralisia do sono. Durante o sono, nosso corpo passa por diferentes fases, e em uma delas, estamos profundamente mobilizados, o que evita que nossos corpos se movam durante os sonhos. No entanto, se acordamos durante essa fase, podemos experimentar uma sensação de paralisia, onde estamos conscientes, mas incapazes de nos mover. É nesse estado que muitas pessoas relatam ver figuras sombrias, conhecidas como homens-sombra, observando-as. A ciência sugere que essas aparições são alucinações hipnagógicas, que ocorrem quando o cérebro mistura os elementos do sonho com a realidade. Outra explicação científica está relacionada à maneira como nosso cérebro processa informações visuais em ambientes mal iluminados. Em condições de baixa luminosidade, o cérebro tende a preencher as lacunas de informação, criando formas que podem ser percebidas como ameaçadoras. Uma sombra inofensiva pode, portanto, ser interpretada como uma figura humana, especialmente se a pessoa estiver em um estado de alta tensão ou medo. Esses fenômenos mostram como o cérebro humano pode ser enganado pelas sombras e pela luz. Contudo, nem todos os especialistas estão convencidos de que os homens-sombra são meros produtos da mente humana. Alguns cientistas e estudiosos do comportamento humano argumentam que a nossa percepção limitada da realidade pode nos impedir de compreender completamente o que esses seres realmente são. Talvez existam camadas da realidade que ainda não entendemos, e os homens-sombra poderiam ser um vislumbre dessas dimensões desconhecidas. Enquanto a ciência busca explicações racionais, o campo do paranormal oferece teorias ainda mais misteriosas sobre os homens-sombra. Alguns estudiosos do esoterismo acreditam que esses seres são entidades interdimensionais, capazes de cruzar para o nosso plano de existência por breves momentos. Essas figuras sombrias seriam, portanto, visitantes de outras realidades, talvez observando ou interagindo conosco de maneiras que não conseguimos compreender totalmente. Há também a teoria de que os homens-sombra são fantasmas ou espíritos de almas perturbadas, presos entre este mundo e o próximo. Incapazes de seguir adiante, essas almas se manifestam como sombras, vagando em busca de algo que não podem alcançar. Nessas crenças, os homens-sombra não são necessariamente malignos, mas sim seres em sofrimento, presos em um ciclo interminável de existência entre mundos. Em comunidades esotéricas, os homens-sombra são frequentemente associados a energias negativas. Muitos praticantes acreditam que essas entidades são atraídas por emoções densas como o medo, a raiva ou o desespero. Nessas crenças, os homens-sombra podem ser parasitas energéticos, que se alimentam das emoções humanas para fortalecer sua própria existência. Ainda mais intrigante é a sugestão de que esses seres possam estar conectados a outros fenômenos paranormais, como abduções alienígenas. Alguns teóricos especulam que os homens-sombra poderiam ser uma forma de entidade alienígena, enviadas para observar e estudar a humanidade. Essa teoria é reforçada por relatos de pessoas que experimentaram tanto encontros com homens-sombra quanto avistamentos de OVNIs, sugerindo uma possível conexão entre os dois fenômenos. Investigações paranormais documentaram vários casos onde essas figuras sombrias foram capturadas em vídeo ou áudio, dando suporte à ideia de que elas possuem uma existência além da imaginação humana. Esses registros, embora controversos, alimentam o debate sobre a verdadeira natureza dos homens-sombra. Embora o conceito de homem-sombra seja aterrorizante, não precisamos viver com medo constante. Diversos relatos sugerem que a chave para afastar essas entidades está no controle do próprio medo. Acredita-se que os homens-sombra se alimentam do terror que provocam, e, ao se recusar a ceder ao pavor, você pode enfraquecer sua presença. Manter a calma e afirmar seu controle sobre a situação é essencial. Para aqueles que buscam proteção adicional, práticas esotéricas recomendam o uso de amuletos como cristais de quartzo ou turmalina negra. Esses cristais são conhecidos por suas propriedades de proteção contra energias negativas. Colocá-los em pontos estratégicos da casa, como ao lado da cama ou nas entradas, é uma prática comum entre aqueles que acreditam na presença de entidades sombrias.
Rituais de purificação também são uma forma eficaz de manter essas entidades à distância. Queimar salve ou incenso em rituais de limpeza pode ajudar a purificar o ambiente de energias negativas. Esses rituais, muitas vezes acompanhados de orações ou mantras, criam uma barreira espiritual que afasta os homens-sombra. Finalmente, manter uma mente positiva e equilibrada é visto como uma das defesas mais poderosas contra essas entidades. Acredita-se que os homens-sombra são atraídos por pessoas que estão emocionalmente vulneráveis ou sobrecarregadas por pensamentos negativos. Manter o equilíbrio emocional, cultivar pensamentos positivos e fortalecer a própria espiritualidade são formas eficazes de proteger-se. Lembre-se, na escuridão, a luz da sua própria consciência pode ser o escudo mais poderoso. Os homens-sombra permanecem um dos maiores enigmas do mundo sobrenatural. Sejam eles produtos da nossa mente ou entidades de uma realidade desconhecida, o impacto que causam é inegável. Cada vez mais pessoas ao redor do mundo relatam encontros com essas figuras sombrias, e as perguntas continuam: quem são eles? O que querem? E por que continuam a nos observar? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe nos comentários suas experiências ou teorias sobre os homens-sombra. E lembre-se, na escuridão da noite, algo ou alguém pode estar observando você também.